Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ele é conferencista, palestrante nacional e internacional. Tem mestrado em física pela USP. É especialista em neurociências pelo Albert Einstein. Nós vamos falar com o iluminado, o querido, é aquele que descobriu como uma vontade baseada no bem pode nos levar a lugares que nós nem imaginamos. Ele vai ensinar isso pra gente e muito mais. A gente vai conversar com André Luiz Ramos, maravilhoso. Muito obrigada por ter você aqui. Gratidão, que felicidade. Maria. Eu falei tudo certo, porque às vezes quando a gente está assim muito impactado com a energia de alguém, a gente fala besteira. Espero não ter falado nenhuma até agora. Perfeito, gratidão pela oportunidade Muito de estar aqui. bem. Muito bom estar aqui. Muito bom estar com você. Eu quero muito ouvir sobre a tua história, como você veio parar aqui, né? Até aqui, aqui que eu digo, nesse ponto da sua vida em que você inspira tantas pessoas. Eu tive a oportunidade de te ver no palco e eu fiquei, assim, encantada com o teu poder de oratória, tua capacidade de comunicação. Então eu quero te ouvir. Muito bem. Bom, filho de Sr. Lieber e Dona Nelly. Aham. E eu sou apaixonado pela ciência e pela espiritualidade desde criança. Sabe aquela história de desmontar o rádio, desmontar o Walkman do irmão mais velho e querer saber como funciona, enfim. Entender de onde vem aquela voz. De onde vem a voz? Achava que tinha alguém dentro do rádio, né, falando, e sempre tive um prazer de investigar como as coisas funcionam. Uhum. Né? Inclusive meus cachorros de estimações, eles assim, passavam por mim, assim, eu queria entender como é que funcionava o corpo de um animal, enfim. E a minha trajetória foi assim, depois do ensino fundamental, fui fazer colegial técnico em eletrônica no Cefet, aqui em São Paulo, antiga Escola Técnica Federal, eletrônica, amei trabalhar com eletrônica, desenvolvi equipamentos de controle de trens, inclusive aqui em São Paulo. Da CTPM? CPT, metrô de São Paulo, controle de portas de trem, metrô, né? Desenvolvi o sistema Você elétrico. que fez esse negócio? Exatamente. Cara, como assim? Desenvolvia, né, a parte de pesquisa e desenvolvimento, então sempre fui encantado com a tecnologia, trabalhei com isso, aí eu pensei, preciso fazer uma faculdade que amplie a minha capacidade ainda mais, né? Primeira opção era engenharia eletrônica, que eu já estava na área, mas eu conheci física e fui para física, prestei FUVEST, entrei na USP e comecei uma jornada incrível. Eu imagino. Agora, me diga uma coisa. Como é que é possível falar de espiritualidade e física? Pois é, porque né? Sim. Né? Quando criança, eu frequentava o centro espírita. Mas com esse minha nome de mãe. André Luiz aqui não é à toa não, né? Pois é, minha mãe, ela estava bem envolvida na hora que escolheu meu nome, porque ela quis homenagear realmente o espírito André Luiz, etc. Ela tem uma ligação com o André Luiz há muitas décadas, né? Você vem de uma família muito amorosa, né? Bastante. Dá pra perceber pelo seu... Eu tenho uma gratidão, Marisa, pela minha família imensa, uma gratidão imensa, sabe? E assim, nós frequentávamos também a Umbanda na época, quando criança, então eu tive a oportunidade de participar, né, desde a primeira infância, na Umbanda, aí o Espiritismo, e aí na fase mais adulta conheci várias religiões, né, tem uma base de conhecimento bem espírita. Como um buscador que você é, né? Exato, eu queria buscar, então eu explorava na ciência um conhecimento, ia a fundo, portanto a física, e depois espiritualidade, passando por, não pela indecisão da religião em si, mas eu queria saber mais. Eu sempre tive uma espiritualidade intrínseca e eu não encontrava totalmente tudo em uma religião só, né? Então eu fui uma trajetória paralela, ciência e espiritualidade. Mas você acha que, assim, quais foram os fatos marcantes do teu desenvolvimento que instigaram isso, ou isso nasceu com você, já é do teu espírito, da tua jornada, ou aconteceu algo na tua trajetória que te fez querer saber ainda mais sobre isso, como a vida funciona? Já nasci assim, com isso, muito latente. Engraçado é que minha mãe conta algum episódio que, quando eu era bebezinho, tinha uma vizinha nossa que sempre queria me visitar, né?
E ela conta que sempre que essa vizinha chegava no portão, antes de tocar a campainha, tipo 1 minuto, eu já começava a chorar no berço. Ai, que pecado, gente. Incrível. Aí, enfim, aí tocava a campainha, mas sempre acontecia isso. Então, a minha família já sabia que eu tinha uma mediunidade, algo nesse... Então, por um lado que eu tinha uma percepção, uma sensibilidade mediúnica muito grande, eu também tinha um instinto científico muito grande. Digo instinto científico, acho que é a primeira vez, Marisa, que eu falo essa palavra. Você sabe que esse termo é muito bom, né? Tô pasmo agora. Também. Eu sempre tive um instinto científico muito grande e espiritualidade. E sempre foi assim. Sempre fui muito alegre desde criança. Eu aprecio a vida, gosto de viver e gosto de gente. Adoro pessoas, adoro estar com pessoas. Também. Mas também agora adoro estar comigo, né? Em momentos que eu estou só comigo. É como eu sou um pouco quântico também, né? Então, essa tal dessa física quântica existe mesmo? Existe. É uma provocação, porque agora, né, assim, Sim. física quântica, assim, é uma coisa que ela ficou um pouco, talvez, banalizada. Uhum. E aí alguns cientistas falam, isso é tudo uma bobagem, onde já se viu, física quântica é sobre... Eu não vou saber reproduzir isso, porque eu sou uma ostra nessa área, eu sou de humanas, né? Uau. Mas, como é que é isso, assim, o que é de fato a física quântica e em que momento se banaliza ou não isso? Então, a física quântica, ela é a física que trata sobre o universo infinitesimal da matéria. Os átomos, as moléculas, ela nasce dessa forma, né, com Einstein, com Max Planck, no início do século XX, com seus experimentos, resultados, e eles percebem que a matéria ela é organizada em pacotes discretos de energia, sabe? É a matéria em um universo inteiro. E daí começou uma grande pesquisa científica no século XX, no início do século XX, que inclusive desmaterializou a matéria. Então são estudos científicos bem, assim, extremamente rigorosos, que fizeram nós entendermos que, quando penso nesse microfone, por exemplo, esse microfone aqui, tudo bem, matéria, está sólido aqui, mas tudo isso aqui é formado por ondas, vibrações. Isso aqui é energia. Tá? E existem experimentos que nortearam esses físicos do início do século XX a ter uma percepção nova sobre a realidade. Por quê? Eu vou até contar esse experimento para você, porque ele é a base que dá origem à mecânica quântica e o porquê que as pessoas usam esse termo, né, quando se pensa em meditação, quando se pensa em co-criar uma realidade. Esse é o da dupla fenda, não, né? É o da dupla fenda. Ah, então conta. Eu acho que o povo tem que saber desse experimento. Esse experimento é fantástico. Eles pegaram, os cientistas irradiaram elétrons em 2 aberturas, né, chamadas fendas, né, que tinham uma espessura bem pequena, e quando eles irradiavam elétrons por essas fendas, esperando que o elétron, como se fosse uma bolinha de gude, né, vai passar por uma fenda ou por outra, e do outro lado vai ter somente 2 regiões de colisão, né? E na verdade o que aconteceu? Quando eles irradiaram esses elétrons, lá do outro lado teve um comportamento de ondas, um comportamento, uma característica ondulatória, muito parecida com aqueles, sabe aqueles raios lasers que você compra, lasers, Adoro. que fica aqueles desenhos no teto, tudo aquilo é um fenômeno de interferência, né? Ou aquela interferência das ondas eletromagnéticas, da televisão, do rádio. Então eles viram que o elétron se comporta como onda. E na hora que eles fizeram o experimento, eles replicaram o experimento, porque eles não quiseram acreditar que o elétron era onda. Mas eles colocaram um aparato de medição, Marisa, para medir a partir de qual fenda o elétron estaria passando. Porque se ele é onda, ele passa pelas 2 ao mesmo tempo. Se ele é partícula, ele passa por uma só. No momento que eles colocam um observador ali, consciente, o experimento se altera e o elétron se comporta como partícula. O padrão se altera. Então disso nasceram várias explicações ou interpretações que deram origem à física quântica, interpretações que deram origem à tecnologia atual, mas também tem interpretações que dão origem à possibilidade de existir mundos paralelos. E que quando alguém observa, um observador consciente, tá? A matéria, na verdade, só existe porque ela foi observada, porque uma consciência observou. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Vamos, Sim. só porque assim, é um público, tem leigos também, né? Como eu. Se numa floresta
uma árvore cai e ninguém está olhando, ela não cai? Não caiu? Ou ela caiu? Ela caiu. Ela caiu. Aham. Só que assim, essa parte do observador é mais no sentido da cocriação da realidade. Ou seja, eu interfiro naquela Isso. expressão de ondas, partículas ou do que quer Você que seja, interfere nisso, através da minha observação consciente. Exato. E talvez do meu desejo. E estamos interferindo o tempo todo nos átomos e moléculas que constituem as células do nosso corpo. Então, Isso, super. quando se pensa em desejo, quando se pensa em vontade, por exemplo, nós não vamos esquecer que temos organelas celulares. Mitocôndrias. Por exemplo, as mitocôndrias. Agora tem um estudaço sobre mitocôndrias. Existem estudos. Mas super, assim, que é ali que é a sede mesmo, né? Dessa transformação da cura, talvez quântica, que quando a gente realmente se imagina curado e a gente consegue reformar isso através dessa injeção mesmo de ânimo, a gente poderia talvez mudar essa realidade mitocondrial. Sim, e é sobre isso. Porque as crenças, elas interferem no nosso estado de saúde. Interferem profundamente no funcionamento das nossas células do corpo. As crenças, pensamentos, sentimentos. Então, o tempo todo, nós estamos colapsando no nosso cérebro ou estabelecendo estados vibratórios nos neurônios que levam a resultados fisiológicos totalmente distintos. Por exemplo, quando você diz sobre as mitocôndrias, vale a pena eu contar um aspecto importante. Tem algumas pesquisas já trazendo indivíduos, por exemplo, que têm depressões severas, com equipamentos que conseguem medir a atividade cerebral, como FNIRS, por exemplo, nós podemos saber que indivíduos que têm depressão severa, essa região do córtex pré-frontal geralmente está com uma baixa atividade ali mitocondrial. Consumo de oxigênio, certo? E neurônio, a mitocôndria principal, né, responsável pelo consumo de oxigênio. Né? Então, quando se utiliza esses equipamentos e mede, eles percebem isso. E principalmente as mitocôndrias sinápticas. Então, na região das sinapses dos neurônios, nós temos aquelas mitocôndrias que vão dar energia, justamente, para a transmissão de neurotransmissores. Só que acontece, essas mitocôndrias, num indivíduo, digamos que saudável, elas estão a todo vapor, certo? Já no indivíduo com uma depressão severa, essas mitocôndrias, elas estão com uma baixa atividade. E são elas que vão produzir energia para a célula. Então já se sabe que em estados profundos como esses de depressão, tristeza e tantos outros padrões, as mitocôndrias perdem atividade, diminui muito a atividade e muitas vezes vão precisar de outros estímulos para que isso aconteça, para devolver a essas mitocôndrias uma nova vitalidade. E são elas as responsáveis pela energia vital, pela energia da vida, pela fabricação de ATP. Então os estados felizes e infelizes da alma atuam nas mitocôndrias do nosso corpo. E a gente entra também com o conhecimento sobre a respiração, né? Porque se você tem uma hipóxia cerebral, os seus neurônios eles vão morrendo e perdendo, né, aquela capacidade de funcionamento. E nas depressões graves, por exemplo, é comum a suspirose, né? A pessoa suspira muito, que é justamente um sinal dessa falta de oxigenação. E tá tudo interligado, tudo isso que você está falando. Tá tudo interligado, exatamente. É por isso que eu vejo, nesse contexto da física quântica, e até essa sua pergunta foi muito importante, porque a física quântica, no aspecto atômico, ok, beleza, o átomo funciona assim, ele tem os estados vibratórios assim, só que a natureza como um todo, ela tem um comportamento, existe um comportamento quântico que ainda não foi explorado por muitos cientistas. E esse é o aspecto da biologia da crença, esse é o aspecto da vontade intervindo no estado vibracional do cérebro. A vontade, ela é como a alavanca do poder de atenção. Né? Ao longo desses anos, eu entendi, tanto nos estudos, tanto da ciência, como da espiritualidade, o meu contato também espiritual, né, intrínseco, isso me faz perceber o quanto a vontade é responsável também pela atenção. Essa intersecção vontade e atenção é importantíssima,
Porque as pessoas não acreditam que elas conseguem dar conta de procrastinação, da falta de disciplina, né? E talvez o que você está falando, né, pelo poder da vontade, elas consigam se entender potentes para combater essas coisas. Sim, sim. E nós temos muitos fatores dispersivos atualmente, né? Principalmente com as redes sociais, que são fantásticas, mas conforme a pessoa se deixa levar, ela fica em estado de desatenção. Tá? E o cérebro, ele vai perdendo também essa capacidade do fluxo mental ser pleno no estado de desatenção. Tá? Mas me conta dessa intersecção, então, entre a vontade e a atenção. Como é que é isso? Como que você... Então, o que acontece? A vontade, ela consegue... ela é a força da alma. A gente confunde, às vezes, vontade com desejo ou com querer. Né? Boa, quero a diferença, me dá. Porque então, até para responder essa pergunta, eu preciso falar um pouco sobre isso, porque você tem um desejo, vamos imaginar que uma camada mais superficial, nós temos ali, por conta do ego, inclusive, né? Mas nós temos o querer e nós temos uma força da alma, a vontade, que é uma alavanca interna. É aquela estrutura que move o fluxo mental, desde as dimensões superiores até essa dimensão que estamos aqui. Tá? Então, na prática, por nós sermos consciência, né, o nosso estado de consciência, para onde a nossa consciência está, por exemplo, vou prestar atenção aqui no meu cotovelo. Preste atenção, então, no seu pé. Tá? Então, onde é que está a sua atenção? Lembre de um fato da memória. Então, a vontade, ela consegue guiar aonde a consciência ela vai estar. E se você foca a sua atenção na respiração e busca um momento de, digamos que, vazio, né, sem prestar atenção nos pensamentos e sentimentos que estão passando e emoções aqui, nós conseguimos dar um salto quântico, digamos assim, um salto de consciência, e a vontade é que dirigiu isso. Porque se o indivíduo não focar, se a intenção de focar, ela vem lá atrás da vontade. E a consciência ancora isso. Mas então, mindfulness, atenção plena, esses exercícios que a gente pode fazer, eles estariam muito relacionados a essa capacidade de dar os tais saltos quânticos e evoluir a partir disso, como ser. Exato. Exato. Então, essas práticas de meditações, essa situação de você se reconhecer também, uma consciência, e que você é atemporal. Esse é um outro aspecto importante da física. O espaço-tempo está aqui nessa dimensão, mas a mente, a consciência, elas atuam em níveis acima do espaço-tempo. Então não é à toa que o Jung, ele foi fantástico, de uma certa forma, porque ele estudou, ele foi contemporâneo dos iniciantes da física quântica. Ele estudou o átomo, e quando ele compreendeu que o universo é não local e que tudo que tem significado, a consciência vai atuar, ele conseguiu criar de uma maneira brilhante, né, os arquétipos, a percepção, explicar como os arquétipos existem. E a própria simultaneidade, sincronicidade, todas essas forças que ele, certamente inspirado por consciências também muito superiores e sabidas, trouxeram esse conhecimento para a gente poder, talvez, expandir no momento em que precisava mesmo expandir esse conhecimento, para a gente se tornar melhor. Sim, sim. Né? Foi brilhante, foi brilhante. E quando nós pensamos nisso, nesse aspecto da consciência, a vontade, e que eu sou um ser, que eu trago uma consciência, e ela é quem gerencia as emoções, é a consciência que sou gerencia esses sentimentos, gerencia esse pensamento, porque a gente se confunde. Muitas vezes a gente está com aquele pensamento, aquela vozinha interior conversando, a gente acha que aquilo é a gente. Muitas vezes nós achamos que as nossas emoções, que nós somos essas emoções ali naquele momento. Mas, na verdade, o grande sacada que a física quântica nos auxilia nesse sentido, o conhecimento da mecânica quântica, é que a consciência, ela é co-criadora e ela é imaterial. Emoções, funcionamento cerebral, isso aqui está na matéria. Então, a consciência é algo imaterial que administra a matéria. E a vontade, ela é o quê? Ela é esse dínamo
que vai direcionar aonde a consciência está. Porque onde você presta atenção, você deposita energia. E de onde vem essa energia? Da vontade. Então a vontade canaliza a energia e ao mesmo tempo direciona o estado de consciência para onde a alma quer. Para o bem e para o mal, né? Aí Exato. a gente precisa escolher o que a gente quer fazer com isso. De uma certa forma, a gente tem o livre-arbítrio, né? De buscar higienizar os nossos pensamentos, para poder purificar nossa vibração, para a gente poder se manter acima um pouco, né? Dessa arrebentação que é o caos da vida. Sim, é o que nós chamamos de frequência. É. Porque a grande sacada que você está dizendo é isso, que para a vontade, o que acontece assim, é a frequência, certo? A frequência dos sentimentos, emoções, pensamentos, as cores do nosso pensamento, a textura da forma pensamento, por exemplo, tudo isso vai carregar frequência. Né? E a vontade, ela vai dirigir essa frequência. Agora, quando eu falo consciência aqui, não é no sentido mesmo de, estou aqui, estou consciente conversando com você, né? Ou vou fazer uma escolha aqui com consciência. Quando eu falo consciência, é essa instância profunda, onde eu preciso silenciar, aí onde entra o mindfulness, onde entra esses treinamentos que nos ajudam a estar no estado de presença, no agora. Quando estamos no agora, até a maneira que dirigimos os pensamentos, elaborar essas frequências, discernir no sentido do bem e mal, mas pensando o que me convém, né? O qual é o caminho, quem eu sou. Né? Então, isso tudo leva a nós criarmos com frequência elevada. E é onde nós entramos na questão do amor em ação, né? É a conquista da paz. Não é impossível conquistar essa paz estando isolado. Você acredita nas relações como um instrumento da paz interna? Exato. A troca amorosa Exato. E essas coisas. Porque aquele marido ou aquela esposa com o qual a pessoa não se dá bem, ali pode estar sendo um espelho, do ponto de vista vibracional, daquilo que vibra em mim e que me dá sintonia para estar com aquela pessoa. Se eu não estou, se aquilo me afeta, se aquele comportamento te afeta muito internamente, no sentido de trazer raiva, desconforto, ódio, irritações, o que vibra em mim, que está em sintonia com aquela pessoa e que aquela pessoa está disparando em mim. Não só os gatilhos, né, ou reflexos condicionados, mas é nessa linha de frequências. Então é onde as relações, elas passam a ser uns instrumentos do autoconhecimento. E aí sim, quando a gente percebe que as relações fazem parte de instrumentos ou espelho do autoconhecimento e de expansão de consciência, a nossa frequência sobe e a gente passa a se sentir mais responsáveis por aquele relacionamento. Sem ficar culpando a pessoa por não estarmos maus ou não estarmos nos sentindo bem. Não vai culpar o governo, não vai culpar o partido ou o chefe. Você passa a perceber que você é uma consciência que está regendo a cocriação da sua realidade. Agora, como você reage a essa realidade é problema de fato de cada um. Ou seja, é responsabilidade de cada um em aplicar a vontade numa direção, ok, isso foi desconfortável. Mas agora eu sei que eu não sou essa emoção, não sou esse sentimento. Qual eu de universos paralelos que eu vou incorporar agora para curar esse aspecto? Ou seja, o sábio interno que você recruta e ele vai buscar em outra instância, em outra dimensão, esses recursos para poder ajudar nessa situação aqui. Exato. E o córtex pré-frontal é o grande portal para isso. Por isso que quando nós já tem vários estudos científicos mostrando também isso, que em situações de meditação profunda, certo? No mindfulness, por exemplo, também é o lobo frontal que é mais ativado. Em situações de oração, quando o indivíduo faz oração fervorosa com sentimento, córtex pré-frontal mais ativado. Outras áreas também são, mas principalmente essas. Muitos monges, inclusive, que fizeram parte de experimentos, né, tiveram, né, um aumento, inclusive. E também na situação de comportamentos altruístas, aqueles em que você faz um bem ao outro sem esperar nada em troca, neurônios de recompensa dessa região também são mais ativadas. Agora me diz, Marisa, quando começamos o podcast hoje,
quando se fala em depressão severa, qual é a área que está com baixa atividade do cérebro? Também justamente pré-frontal. Então, quando se pensa em Jesus, ou se pensa em tantos outros avatares que tivemos, que quando fala do amor ao próximo como a si próprio, é um procedimento de saúde mental. Total. É científico. É um balé de neurotransmissores do bem, ocitocina, endorfina. Você consegue movimentar toda essa arquitetura, né, que a gente tem aqui dentro, essas sinapses, elas vão funcionando nesse sentido e reorganizando mesmo a nossa experiência interna, né, a partir disso. Sim. Isso é brilhante. Isso é brilhante. Porque eu tenho um sonho muito grande de um dia nós vivenciarmos uma humanidade com todas as diferenças, mas com a maturidade suficiente para... Eu sou diferente de você, mas eu escolho te amar. Eu escolho expandir a partir da tua diferença. Então, é interessante isso, porque é um salto quântico que a humanidade vai passar ao longo desse próximo século. Como é que é essa história de saltos quânticos? Explica um pouco sobre isso, assim. O que proporciona um salto quântico? Né, tem essa história da consciência e tudo, mas o que significa um salto quântico? É uma mudança de estado? Ou de patamar? Sim, um átomo, ele está o tempo todo vibrando. E ali tem uma energia. Se você ativa, estimula esse átomo com algum outro tipo de energia, o nível de energia que ele está sobe. Tá? Então os elétrons que giram em torno do núcleo vão se rearranjar de uma outra maneira. Então nós dizemos que se o átomo absorveu essa energia, então ocorreu um salto quântico. Ou seja, isso é o salto quântico. Ampliou a energia do átomo. Lembra daquelas camadas do átomo? K, L, M, N, na escola a gente fazia essas provas de física, de química, eram difíceis. Então aquelas camadas do átomo, né, quando o elétron salta para outra órbita, por exemplo, é um salto quântico daquele átomo. Agora, isso sendo trazido por um aspecto, pensando em cérebro, pensando num aspecto mais de espiritualidade, né? Principalmente quando a consciência, deslumbra uma nova visão. Isso reconfigura todo o nosso corpo. É onde nós começamos a perceber as curas, entre aspas, milagrosas que acontecem, mas, na verdade, são fenômenos físicos. Uma consciência imaterial atuando na matéria. Você sabe que eu comentei, acho que num podcast mesmo, que não há milagres. Há coisas que nós não sabíamos explicar e que aos poucos estamos vislumbrando. Eu não estou diminuindo a força do milagre. É só porque são fenômenos naturais que existem e que a gente chama de milagre pela condição metafísica ou porque não tem uma explicação. Mas sem querer diminuir isso, né? E não foi que entenderam que eu estava simplesmente tirando a ideia de que Jesus havia produzido milagres. E não, na verdade, o que ele produziu foi muito melhor, porque foi a materialização para que a gente pudesse entender do conceito de que não há limite para a vontade. Não há limites para o que a gente pode conseguir a partir dessa elevação vibracional que traz a cura. Exato. Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Total sentido. Total sentido. É aquela ideia dele, vós sois deuses. Então nós somos realmente co-criadores. Só que com uma autoimagem, digamos que destrutiva ou de indignidade, é como se nós fôssemos sempre correndo atrás de nos tornarmos isso. Mas na verdade nós já somos. E é preciso tirar os véus, né, das ilusões, dos sistemas de crenças também que temos sobre nós, né? Porque quando nós entrarmos em contato de forma consciente com essa potência que somos, aquilo que chama de atitudes sobre-humanas ou milagres, isso vai se tornar natural para nós. Porque o tempo todo nós já estamos aplicando o nosso potencial espiritual para reger a nossa matéria. Porque se somos a imagem e semelhança de Deus, somos perfectíveis. Em algum momento, somos imperfeitos pra caramba, né? Tanto que a gente está aqui nesse planetinha imperfeito. Mas nós temos essa centelha, essa possibilidade de evolução, né? A partir das nossas experiências, das nossas vivências e dos nossos aprendizados também.
Sim, o despertar de consciência, né? Ele é fundamental. Conhece-te a ti mesmo. E, claro, reconhecer, né, quando você trouxe esses pensamentos, né, principalmente de Jesus, né, uma das partes que mais me tocam nesse sentido, em relação a essa pergunta também, é o fato quando ele diz, o reino de Deus está dentro de você. Enquanto a gente procurar fora de nós esse poder espiritual, a gente vai ficar na mesma. A humanidade vai permanecer no mesmo estado. Mas quando a gente reconhece o reino dos céus está dentro de mim, ou o reino de Deus está dentro de mim, opa, eu quero entrar nesse templo, quero entrar nesse templo interno, quero saber como ele funciona, como é que eu utilizo ele para alavancar minha vida financeira, para pagar as contas, para ter uma vida de propósito, ter um sentido para viver, encontrar o sentido da minha vida que está pulsando aqui. Como é que eu me conecto então com a galáxia, tal ou aquela, e desenvolvo uma tecnologia intuitiva ou a partir de uma canalização? Então, o indivíduo passa a perceber que ele não tem problemas. Ele passa a reconhecer que até as situações desconfortáveis ou difíceis são degraus. Eu costumo falar isso, Marisa, para um pessoal, de onde nós trabalhamos, atendemos, que a dor é degrau e não morada. A dor é degrau, acessa o seu poder infinito do universo que está aí, esse reino dos céus, e vai para cima. Então por isso eu concordo com você. Concordo plenamente com você. E essa evolução que você disse, ela é inexorável. Nós vamos conseguir. E é importante nessa fase atual reconhecer Deus em mim, Deus em você. Sabe? Tipo, observar o outro e sentir que o outro também é uma divindade. E os olhos são as janelas, né, dessa alma, né? Então essa imagem e semelhança que você diz, ela é fundamental. Porque muitas vezes nós não nos sentimos que somos a imagem e semelhança, né? E compartilhar o conhecimento é uma bênção, né? Pra gente e pro outro. E como é que você compartilha, então, os teus conhecimentos? Como é que é um dia típico da tua vida? Eu sei que você dá palestras aqui no exterior, que você tem uma ONG ou um instituto, né, de ajuda humanitária às pessoas que são sem teto, que têm uma vida na rua. Quero muito te ouvir sobre como é a sua vida, assim, me conta. Então, a minha vida é uma grande correria, né? É uma grande árvore, eu posso definir assim. Né? Ciência e espiritualidade, para mim, fazem parte de uma única coisa. Né? Tá intrínseco, uma coisa só atualmente na minha mente. Então, eu desenvolvo profissionalmente um trabalho com raio laser, desenvolvo tratamentos de laser de baixa intensidade para cicatrização de feridas, tratamento de alívio da dor, né? Regeneração tecidual em geral, nós temos atendimentos e também realizo cursos, né, que é uma área aplicada na medicina, o raio laser, na fisioterapia. Na odonto, fonoaudiologia também já. Então tem uma esteira de cursos online e presenciais sobre a aplicação do laser. Olha. Com a dose. Então a minha especialidade é em dose do laser. Essa é a minha especialidade na USP. Então eu desenvolvo protocolos. Então você é médica e quer aplicar o laser, eu tenho o quê? O estudo de dosimetria para te ajudar nos seus protocolos. Então eu dou curso disso e eu complemento esse conhecimento com conhecimento de espiritualidade também. Né? Tem estudos que mostram que em estados de atenção, que nós estamos conversando, e consciência, afetam a luz do laser, por exemplo, numa bancada. Então, André, como assim? A luz que está passando na bancada e eu coloco alguém para se concentrar, isso afeta a luz? Afeta. Afeta a dualidade onda-partícula, algumas características quânticas da luz. Então, a gente já sabe que a consciência de quem aplica o laser pode afetar o tratamento. Então, eu também ensino o profissional da saúde a despertar a própria espiritualidade e vibrar pensamentos, sentimentos, ou até mesmo, de acordo com a religião que a pessoa tem, ela mesma mentalmente fazer uma oração enquanto aplica o laser naquele joelho de um paciente que está com artrose, por exemplo. Como um passe magnético que vai potencializar a ação do laser? Você está entendendo, exatamente. É esse o foco. É esse o foco. Então é como um passe, e a pessoa emite a energia dela também, ela também se reconecta e aplica. Isso potencializa muito o resultado
nos tratamentos. Então, cicatrização de feridas de pé de diabéticos, que infelizmente acabam tendo que amputar a perna quando não cicatriza, o raio laser ativa a cicatrização. Agora, combinado com essa parte de espiritualidade que eu ensino junto, o paciente como um todo, ele reorganiza o pensamento, o emocional, sente-se acolhido. Então, eu faço esse trabalho profissional, também atendo filantropicamente, quando a pessoa não tem condição, e eu abri uma ONG que nós temos essa parte também de saúde, para ajudar as pessoas que não têm condição de pagar. Amor em ação, certo? Paz e amor em ação. Paz e amor em ação. Paz e amor em ação. Então lá nós também atuamos com pessoas em situação de rua. Temos a doação, claro, de alimentos, mas o foco principal é o despertar de consciência para a pessoa mudar a mentalidade e aí ela consegue sair da rua, consegue cocriar o emprego dela, ela consegue mudar os sentimentos, as emoções, para poder sair daquele estado, eventualmente social momentâneo. Ela vibra uma outra energia e começa a atrair oportunidades novas. Aí ela sai da rua, consegue um trabalho, consegue alugar uma casinha na periferia. Então, ao longo desses anos, nós temos presenciado isso. Algumas vêm ao Paz e Amor em Ação, inclusive a maioria tem vindo agora, para receber tratamento espiritual, passe, que também é para todos os públicos, mas tem um dia específico que as pessoas de mais baixa renda... Vulnerabilidade, obrigado pela palavra. Vêm buscar a sua própria espiritualidade, porque compreendeu que é isso que vai ajudar ela a sair da situação como responsável pela própria vida. Então é uma ONG que ela trabalha muito a educação do pensamento, do sentimento, e a gente, claro, dá o peixe na emergência, mas o nosso foco é ensinar a pescar e despertar consciência de quem quer mudar de vida. E aí, através de conversas, atendimentos, palestras, roda de conversa, exatamente. Técnicas de práticas de mentalização, né, de cocriação de realidades. Você faz exercícios de imagem. Isso, de cocriação criativa. É que essa palavra cocriação também é uma palavra que ficou meio vulgarizada, e eu acho que é uma pena, né? Porque ela perdeu a essência. É muito bonito o que ela significa. Sim. Né? Você entender que você consegue, de fato, criar uma realidade diferente da que você vive, a partir da vontade no bem. Porque tem isso também, né? Uma vontade no bem, ela eleva essa vibração e essa possibilidade de trazer essa energia para dentro da tua vida. Sim, né? Sim. A vontade no bem é o que cura, né? Porque aquela realidade que a pessoa está é uma realidade que ela criou. Então, o primeiro movimento que a gente faz, olha, a culpa não é do seu pai, não é da sua mãe, ou olha, a responsabilidade é tua. Esquece a culpa. Você é responsável pelo estado em que você se encontra, só que você também é responsável pela mudança. Aí é onde entra a vontade no bem. Você quer mudar? Você quer mudar a sua situação? Então a pessoa, quero, mas não sei como, né? E aí começa todo um processo e dela começar a sentir-se merecedora, né, de uma felicidade que ela acha que nem merece também, porque está na culpa. Então, quando nos sentimos bem merecedores, o nosso poder de cocriação de uma realidade nova, ele passa a acontecer, porque essa cocriação começa primeiro dentro de nós. E isso vai se refletir na vida exterior dessa dimensão. E você passou por essa experiência, assim, de se ver numa situação que você precisava de uma cocriação ou de realmente se modificar para poder modificar uma realidade que você não estava gostando muito? Você experimentou isso para acreditar tanto nisso? Todos os dias faço isso e penso que todos os dias isso aconteceu o tempo todo. Olha que coisa interessante. Ainda acontece o tempo todo, porque eu sou insaciável pela felicidade, né? Me sinto feliz. Só que eu sei que a felicidade também pode evoluir. Então, por exemplo, o próprio Paz e Amor em Ação, ou até mesmo a escolha de fazer uma pós-graduação em neurociências no Einstein, no meio da pandemia, foram eventuais situações que me tocaram, no sentido de, poxa, ver uma estatística gigantesca de pessoas com depressão, né? Enfim, uma estatística alarmante de situações de autoextermínio que a gente
né, tem visto antes da pandemia e o pós-pandemia, isso é um exemplo. Poxa, tem uma realidade, isso me afeta. Então, a dor, essa experiência social me afeta. E quando me afeta, eu falo, preciso fazer alguma coisa. Então, vou tratar aqui dentro, passar por esse salto quântico interno aqui e perceber, poxa, que poderes eu tenho aqui à disposição para plantar uma semente que possa ajudar isso. Você traz uma coisa importante que acho Nesse sentido. É legal a gente poder também entender a diferença entre a felicidade e a alegria, né? Sim. É fundamental, porque, veja, é possível ser feliz na dor, porque a dor é transitória, os problemas são transitórios, né? A gente tem coisas que acontecem na vida da gente que são reveses, que a gente olha e a gente fala, eu não vou sobreviver a isso, sabe? Como é possível que eu dê conta? Traições, coisas que vão acontecendo que é da vida, né? Do humano. Sim. Quando a gente se relaciona com humanos, a gente tem essas intercorrências. Mas ainda assim, é diferente a alegria, que são esses momentos que aparecem na nossa vida, desse estado de felicidade que você está falando. E quando você falou, me veio essa consciência, assim, que a felicidade é muito maior do que estados de dor ou alegria, né? Sim, sim, exato. A ponto de, por esse estado de felicidade, poder passar por situações ou problemas ou dores, sejam físicos ou emocionais, e perceber que aquilo era um degrau, e não é a minha morada. E essa foi a grande sacada. Da minha vida eu nunca enxerguei a dor como ou dor, ou coitadinho, ou não sei o quê. Não, nada disso. Sempre enxerguei os desafios da minha vida, muitas vezes nem eram como desafios. Não. Eu enxergava como, poxa, qual é o próximo nível que eu vou subir? Eu não sei se isso é porque na infância jogava muito videogame e tinha que passar de fase, subir de nível e tal, mas eu enxergo a vida, a minha visão de vida é essa. Não existem problemas, existem degraus e que a partir deles eu vou desenvolver nova estrutura interna. Essa é a minha visão de vida. Eu não sei se eu encontrei isso em algum livro, mas existe um poder tão grande dentro de nós e também, ao mesmo tempo, existe tantas dádivas que eu recebi, né, a partir dos meus pais, dos meus bisavós e avós, enfim, que vêm e que eu me sinto passaram por tantas situações difíceis lá atrás que eu tenho obrigação de ser feliz e de ir muito mais longe e ocupar um espaço social no planeta de uma forma muito maior e inimaginável. Quando as pessoas me veem, né, quando as pessoas me olham para mim, eu não me preocupo. Qual que é uma um das suas palestras mais queridas, assim? Que quando te chamam, porque a gente sabe que um orador, um palestrante, ele tem uma série, tem um menu, né, um cardápio de palestras e tal, mas Sim. Qual é uma, assim, que é a tua queridinha, que te fala o coração? Qual é o tema que você, assim, especialmente adora falar? Olha, sinceramente, é a palestra que nós nos conhecemos. Sério? A última. Uhum. Essa foi para mim a melhor, que foi o poder espiritual das mitocôndrias, né, na cura e autocura. Né? Essa palestra, para mim, foi um portal dimensional, né, que eu conectei espiritualidade, física quântica, com a biologia celular e, ao mesmo tempo, vivências práticas para as pessoas conseguirem sentir em si mesmas, como se elas fossem um laboratório, sentir os conceitos que estavam sendo abordados na teoria. Então, aquela foi na verdade, foi a última. E de um fortíssimo impacto, né? Você percebia que as pessoas, assim, todas estavam profundamente inspiradas e envolvidas com o que você trazia. Especialmente a questão da vivência em si, né? Então, agora você vai fechar os seus olhos e toda aquela condução que você fez foi algo muito especial, realmente. Foi uma ótima palestra. Que bom, gratidão, porque tinham 1000 pessoas ali naquele auditório, aproximadamente, né? E aquilo para mim, agora, eu sentia do público uma energia que eu não sei descrever também, durante o processo.
Como é que um físico fala dessa energia? O que que é essa energia, então? Eu falei energia, né? Mas talvez até por hábitos, né? Aham. Mas na prática eu senti algo me tocou. Algo invisível me tocou e gerava uma energia interna, um movimento interno. Sabe o que uma que vibração, me vem? uma Magnetismo, cara. Tinha um magnetismo rolando, assim. Deu pra sacar isso. Não sei se faz sentido. Faz. Para um físico, talvez seja uma loucura o que eu tô Não, falando. faz sentido o magnetismo, porque o nosso coração, ele emite campos biomagnéticos. Né? Emite campos biomagnéticos e esses campos, todos nós, né? Essas frequências magnéticas do coração estão associadas aos sentimentos e às emoções. Então ali foi um pool, né? De magnetismo, né? Só que o nosso corpo é um radar, né, energético, Nós é um somos radar de seres vibrações. eletromagnéticos. Exato. Né? Nós emitimos, mas também captamos. Então, naquele momento, na palestra, eu captei muita coisa boa naquele Mednesp. E aí eu comecei a desenvolver, Marisa, uma nova visão sobre o meu próprio trabalho. Né? Eu quero realizar mais palestras e encontros com essas propostas terapêuticas, com essa proposta de autoalavancagem, das pessoas descobrirem que elas são a cura delas mesmas. Nossa, eu acho isso tão genial. Eu também adoro isso. Assim, se a gente puder levar isso para as pessoas, Sim. é maravilhoso, porque é tudo que às vezes uma pessoa precisa, né, saber. Que ela tem dentro dela esse gatilho, esse botãozinho de cura e que ela pode acioná-lo de alguma maneira. Sim. Embora seja muito difícil, em alguns casos. Sim, agora, não é impossível ao mesmo tempo. Não, né? é que quando a gente fala em saúde mental, Sim. é muito complexo, Sim, né? Esse ambiente é muito complexo, porque Sim. você está num momento em que você já tem uma questão de neurotransmissores aí em déficit, enfim, é bem complicado. porque tem um longo prazo, né, de tratamento, de abordagens, abordagem até multidisciplinar em alguns casos, para poder, enfim. E quando você, esse é um entrave que eu enxergo, né? Quando você fala assim, olha, você precisa mudar o seu padrão vibratório a partir da mudança cognitiva, porque o pensamento é vontade e a vontade é a solução, ou a antissolução. A pessoa fala, ai, positividade tóxica. Eu falo, não é bem positividade tóxica, porque eu não estou te pedindo para ficar feliz com coisas que não vão te deixar feliz. Sim. Mas eu estou te pedindo para exercitar a flexibilidade mental, cognitiva, de olhar uma coisa por vários lados. Tem uma técnica que eu inventei chamada por outro lado. Você conhece a técnica? Por outro lado, não conheço. A técnica do por outro lado. Como é que é isso? Quando você percebe um padrão cognitivo negativo, nossa, eu sou uma idiota mesmo. Autocrítica, né? Você já enfia ali, quando você tem consciência, a palavra, a frase por outro lado. Então, eu sou uma idiota mesmo. Por outro lado, eu sou uma pessoa que trabalha, que tem pacientes, que tem família. Eu não posso ser tão idiota assim, certo? Então, o por outro lado, ele te obriga a colocar depois um contraponto de um pensamento tão julgador e tão crítico e tão pouco autocompassivo, entende? Uhum. Fantástico. Você é ótimo, você fica olhando assim. É que eu estou vendo o alcance disso. É como se eu estivesse vendo a pessoa. É besta, não é besta, por outro lado, mas ao mesmo tempo é muito poderoso, se você pensar. É uma sacada. Né? Porque essa autoimagem, né? Essa autoimagem, ela começa a ser reconfigurada. Né? Mas você concorda que o pensamento também é algo muito importante? Que a gente precisa buscar entender e talvez transformar o teor de pensamentos que não correspondem à realidade, são catastróficos. Total. E é o que a vontade faz, né? A vontade e pensamento estão totalmente interligados, né? Então, a frequência dos pensamentos, isso é dado pela vontade. A consciência, quando está ali, né, a pessoa no estado de presença dela, ela consegue enxergar esses pensamentos ali, enxergar que ela não é aquilo. Né? Quando ela fala, eu sou estúpida, não, ela está vestindo uma roupa de um pensamento. Então, concordo 100% que essa mudança do pensamento é fundamental, inclusive os pensamentos sobre si próprio. Né? E aí me vem a intersecção entre pensamentos e emoções.
E eu tenho uma pergunta para você, que acabou de me ocorrer, que é uma dúvida. Uhum. A gente vê essas escalas de Hertz, né? Então, o medo vibra baixíssimo, né? Sei lá, a esperança vibra alto, a paz. Como que é possível a gente medir a frequência de uma emoção? Existe isso ou é papo furado? Como é que funciona isso no mundo da física, digamos? Então, Quântica. pelo que eu soube, até não foi a partir de artigo científico, mas na época que eu vi, muitos anos que existem essas escalas, né? Eu lembro que eu li que foi uma mensuração, né, de como eletromiografia ou algo assim, em que um pesquisador, né, ele mediu na musculatura, acho que do braço de uma pessoa, ela foi sendo estimulada a acionar e sentir essas emoções, e essas frequências vinham do que era lido da eletricidade muscular, digamos assim, das frequências que estavam ali, né? Eu não sei como foi captado. Mas você acredita assim que possa ter a ver isso? Eu acredito que é mais complexo. Tá? Eu enxergo, por isso que eu não sei qual foi a medição exata, mas pelo meu conhecimento atual, o nosso coração, do ponto de vista magnético, ele emite uma faixa de frequências, né, Marisa? E na situação de raiva, por exemplo, nós temos um pacote de frequências, pacote de pulsos de frequência ali de 1 a 35 Hz, que caracteriza ali o aspecto da raiva, né? Foram pesquisadores do The Heart Math Institute, na Califórnia, que eles fizeram um estudo com um N grande de pessoas, etc., fizeram uma estatística e viram que tinha um padrão de frequências eletromagnéticas que o coração emite na situação de raiva, na situação de gratidão, na situação de... Então, só que eram pacotes distintos, né? Então, tinham pulsos de frequências específicos para para algumas emoções, né? Então, o coração, ele emite o maior campo magnético comparado aos outros órgãos do nosso corpo. Então, ele consegue influenciar, assim, ele consegue induzir magneticamente o cérebro, que tem um campo magnético mais baixo. É onde nós conectamos, né, o padrão emocional, né, com as ideias que serão elaboradas. Então, na situação de medo, que tipo de ideias me vêm quando eu estou sentindo medo? Né? Você faz um convite para mim, ou eu faço um convite para você, e você está preocupada. E que ideias vão vir no estado de preocupação? Então, aí começa a conectar as ideias, né, o pensamento com as emoções, né? Então, isso tudo... Agora, se mudou o padrão emocional, as ideias também assumem nova cor, os pensamentos também se alteram. Então, essa conexão, eu penso que é mais por esse caminho, né? E acredito que precisamos explorar ainda mais. Agora tem biofeedback, tem outros equipamentos. De coerência cardíaca, coerência cardíaca. Mas então, o que a gente sabe... Para utilizar esse equipamento, fazer alguns experimentos. Pôr a mão nisso? Fazer experimentos. Eu fiz uma formação em neurobiofeedback. Uau! É interessante. E também essa coisa do biofeedback, né? Você mede a galvanização da pele, aí essa pessoa com... A mente, ela consegue... É um game. Sim. E com a mente, ela consegue, por exemplo, via respiração, baixar a bolinha... Né? Ou se ela está estressada, sobe a bolinha. Então, ela vai tomando consciência desses estados fisiológicos e que ela tem poder em regular os estados fisiológicos. É bem legal. Que legal. Porque daí você poderia promover a sua própria regulação emocional. Sim. Né? Sim. Então... Nossa, amei saber isso. Tem muita coisa pra gente estudar e saber. Então, sobre isso. Mas é isso. Então, quer dizer, lá no seu instituto, na sua ONG, você ajuda as pessoas. Você também, provavelmente, é contratado por empresas para poder falar sobre essas coisas. Sim. Né? Porque uma pessoa que está se sentindo bem, ela tem aumento de produtividade, ela tem aumento de bem-estar laboral. E mesmo nos ambientes, ela consegue criar ambientes mais criativos, mais gostosos de estar. Então, eu imagino que a tua vida seja... Como você disse, uma correria, mas uma correria boa. E não ansiosa. Uma correria gostosa. Sim, é saudável. Dou palestras mesmo em empresas, então até unidades de saúde. Na pandemia foram algumas unidades de saúde, né? Para ajudar os profissionais da saúde a ter força para ganhar, para continuar, né, na linha de frente. Realizo palestras assim, realizo também treinamentos também no meu espaço, né? Então, treinamentos para
para pessoas que querem aplicar isso na própria vida ou que querem realmente também dar continuidade a isso, serem multiplicadoras, né, de algumas técnicas que a gente realiza ali, que conecta a espiritualidade com física quântica. Né? Entendi. E o que mais? Nós também temos outros projetos. Né? Então nós temos também, tem uma startup de tecnologia. Como é isso? Conta. É que eu faço alguns estudos nessa parte de laser, principalmente na área do alívio da dor e tratamentos, né, de depressão. Estudos ainda teóricos, né, claro, em artigos, e eu descobri alguns caminhos com raio laser, né, que pode auxiliar. Então nós estamos já começando a desenvolver os primeiros protótipos de alguns equipamentos novos e certamente vão precisar de muitas parcerias. Eventualmente, se alguém estiver assistindo e quiser fazer alguma parceria, né, ou investidor, nós estamos para poder ampliar tudo isso. Então, a aplicação de raio laser em dor, né, manejo de dor crônica, que é fundamental, porque a dor, ela drena uma energia psíquica importantíssima. Eu vejo no consultório, né, os casos de dor crônica, a gente precisa realmente ter uma atenção a isso, porque a pessoa vai fenecendo, inclusive energeticamente. Sim. E casos de depressão resistente, também talvez, mas aí eu não consigo enxergar tão bem. A dor eu até enxergo, porque você tem, né, através das microfibras musculares, eu imagino que o laser tem uma intersecção aí. Agora, casos de depressão resistente, você me deixou com a pulga aqui, ó. Atrás da orelha. Na Harvard Medical School, eles já fizeram pesquisa sobre isso, né, da ação do raio laser infravermelho em regiões do cérebro. E assim, estudos clínicos, inclusive. E assim, o estado, né, a depressão, no caso, os sintomas da depressão reduzem muito. Com uma aplicação. Uau! Com uma aplicação. Com uma aplicação. Então, nos Estados Unidos já existem equipamentos que você vai lá, compra numa loja ou farmácia, alguma coisa assim, e começa a utilizar em casa. Né? No Brasil ainda não tem um equipamento nacional de laser. Nessa linha. Tem assim, corrente elétrica de baixa frequência, sim, EMT, sim. Né? A magnética transcraniana. Sim. Você tem outras coisas, mas o raio laser direto, uau! Sim, já tem algumas pesquisas na USP e tal. Mas nós estamos indo por esse caminho também, né? Só que agora na parte de equipamentos, porque ele ativa as mitocôndrias. Na verdade, o laser ativa as mitocôndrias. Agora entendi. Aí tem tudo a ver com a tua palestra. Uhum. Ativa as mitocôndrias. Se o indivíduo está com depressão severa, tem baixa atividade mitocondrial, então é onde o raio laser pode... esse é um principal mecanismo científico, né? Nossa, que faz muito sentido agora que você falou. Exato. Né? Você dá um susto nela, fala, gatinhas, vamos lá, vamos trabalhar. Sim, sim. Né? Então nós estamos desenvolvendo equipamento de baixo custo, etc., para poder isso chegar a um número maior de pessoas. Porque é isso, né? Você vê até quando a gente olha para a indústria farmacêutica e tal, a gente sabe que são milhões, bilhões às vezes, né, investidos em curas para doenças. Sim. Mas, quer dizer, em algum momento eles precisam reverter isso, né? Ganhar, a gente entende. Mas tem pessoas tão necessitadas, né? Muito, por aí. muito. E isso que você vai fazer vai ser um grande bem para a humanidade, né? Sim, até como terapia complementar, porque tem estudos que já mostram que ele ajuda o resultado dos fármacos. Né? Ele potencializa. Potencializa, exato. Então tem uma sinergia positiva, né, com fármacos antidepressivos, etc. A luz, porque a luz ela não produz efeitos colaterais, né? E ela é uma energia limpa, é luz, é puro. Nosso corpo é formado por luz, né? Luz congelada, entre aspas, né? Gente, vamos torcer por investidores, que a gente precisa ter esse negócio na rua, né? Exato, com certeza. Legal. Eu vou pedir a você, nesse programa a gente sempre faz isso. Eu vou pedir a você para olhar para sua câmera, para as pessoas que estão te vendo. Você que é esse ser absolutamente inspirador. Eu saio daqui já com muita vontade de dar o meu salto quântico, mais um salto quântico, e sentir essas coisas que você fala. Sabe, você tem muita inspiração dentro de você. Então, para uma pessoa que está, de repente, questionando o que é a vida dela, para que serve tudo isso, ou querendo coisas que ela não se sente capaz de ter, eu gostaria que você desse, assim, palavras de inspiração para essas pessoas que estão em casa, nesse dilema, para que elas possam, talvez, tirar alguns véus e entender que a gente pode, sim, pela força da vontade no bem, ter o que a gente quer, se for para o bem,
né? E pelo bem, porque tem isso que é importante. Então, vamos lá, vamos beber as suas palavras. Primeiro eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui com você. Você que é iluminada. Gratidão. E a você que está nos assistindo aqui, um aspecto fundamental é que o amor que muitas vezes espera-se receber do outro, muitas vezes é aquele amor que você pode dar a você mesmo. Então, faça as pazes com a sua infância, faça as pazes com a sua adolescência, faça as pazes com o seu passado, faça as pazes com você e construa uma linda história de amor, de autocura, de reconexão com os poderes infinitos que existem aí dentro de você. E lembre-se de que você é fundamental nesse planeta, porque você existe, você tem permissão para brilhar aqui nesse planeta. Então, lembre-se, é possível sair desse estado que eventualmente você se encontra de forma difícil ou menos feliz, mas lembre-se de que é possível e que a fórmula ou a chave para essa virada, ela existe em você e é possível dar esse salto quântico. Tá? Estaremos sempre aqui à disposição para caminhar ao seu lado para isso acontecer de forma plena. Nossa, como é que a gente termina um programa depois de uma fala dessa? Me explica, André Luiz. Como é que é isso? Né? Eu preciso dizer que não há coincidências na vida. Que a gente encontra as pessoas que a gente tem que encontrar no momento em que a gente tem que encontrar. Né? Essas são as sincronicidades que acontecem. Então, de alguma maneira, você precisava estar aqui. E a gente precisava ter se conhecido. E você precisava falar para o meu público essas coisas. E se tivermos tocado a alma de uma pessoa, a gente já fez um trabalho maravilhoso, né? Sim. Sempre dentro do bem e do que a gente espera que a humanidade seja, que é melhor, sempre. Sim, sim. Amei estar aqui com você. Então, gratidão. Gratidão. Então, nesse clima, nessa energia ou vibração, né? A gente vai encerrar. Muito obrigada de novo. Vamos deixar as suas redes. André.Ramos8. Como é que é a história desse 8? Foi para que é o infinito? Por isso que você botou 8 ou é porque tinha só 8 mesmo? É porque minha filha fez 8 anos. Na época... Então, gente, no Insta é isso. É André.Ramos8, número 8. Estará lá ele. Uma homenagem à Clarissa e à Michele. Ai, gente, Clarice e Michele. Gente, segredinho, elas estão aqui olhando pra gente. Vieram assistir a gravação do Papito. Um beijo, meninas. Elas são geniais. E foi uma honra ter você aqui. Obrigada. Gratidão. E é isso aí, estamos terminando mais um Sinapticamente. Obrigada por você que ficou até aqui conosco. E é sempre muito bom ter companhia para tudo que é bom, para tudo que é gostoso e para tudo que deixa a gente mais sabido. Então lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.